Questão 105. Por sua natureza, em seu modo normal, o perispírito é invisível e isso é comum a uma infinidade de fluidos que sabemos existir e, no entanto, jamais vimos. Mas ele pode também, do mesmo modo, crer que certos fluidos sofrer modificações que tornem perceptível à vista, seja por uma espécie de condensação, seja por uma modificação em sua disposição molecular. É então que nos aparece sob uma forma vaporosa. A condensação não tomar essa palavra ao pé da letra. Nós a empregamos pela falta de outra, a título de comparação. Pode ser tal que o perispírito adquire as propriedades de um corpo sólido e tangível, mas pode instantaneamente reformar seu estado etéreo e invisível. Podemos nos dar conta desse efeito pelo vapor que pode passar pelo estado invisível ao estado brumoso, depois líquido, depois sólido e vice-versa. Esses diferentes estados do perispírito são resultados da vontade do espírito e não uma causa física exterior, como o caso do gás. Quando nos aparece, é porque coloca seu perispírito no estado necessário para tornar visível. Mas isso só sua vontade não é suficiente, porque a modificação do perispírito se opera por sua combinação com o fluido do corpo médium. Ora, essa combinação nem sempre é possível, que explica por que a visibilidade dos espíritos não é geral. Assim, não é o suficiente que o espírito queira se mostrar e não é o suficiente que uma pessoa queira vê-lo. É preciso que dois fluidos possam se combinar, que haja entre eles uma espécie de afinidade. Além disso, que a emissão do fluido da pessoa seja abundante o bastante para operar a transformação do perispírito. E, provavelmente, ainda há outras condições que nos são desconhecidas. É necessário que, enfim, o espírito tenha permissão de se fazer ver por tal pessoa, que nem sempre lhe é permitido ou apenas em certas circunstâncias por motivos que não podemos apreciar. Outra propriedade do perispírito e que se relaciona com a sua natureza etérea é a penetrabilidade. Isso é questão 106, continuando, hein? Nenhuma matéria lhe é obstáculo. Ele se atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. Não há lugares fechados que impeçam a entrada dos espíritos. Podem visitar o prisioneiro no calabouço tão facilmente como um homem no meio do campo. 107. As aparições do estado de vigília não são nem raras nem novas e têm acontecido em todos os tempos. A história conta um grande número. Sem remontar a tão longe em nossos dias, elas frequentes e muitas pessoas que as tiveram no primeiro momento as tomaram pelo que se convencionou chamar de alucinações. São frequentes nos casos de morte de pessoas ausentes que vêm visitar parentes ou amigos. Às vezes não tem um objetivo determinado, mas pode-se dizer que, em geral, os espíritos que apareceram são atraídos pela simpatia. Que cada pessoa examine bem as suas lembranças e você verá que poucos não têm conhecimento desses fatos desse gênero, cuja autenticidade não pode ser colocada em dúvida. Espíritos glóbulos, começa na questão 108. Às considerações precedentes, acrescentaremos o exame de alguns efeitos ópticos que deram lugar ao singular sistema de espíritos glóbulos. O ar não é sempre de uma limpidez absoluta. Há ocasiões em que as correntes de moléculas aeriformes e a sua agitação produzida pelo calor são perfeitamente visíveis. Algumas pessoas tomarão isso por grupos de espíritos agitando-se no espaço. Basta mencionar essa opinião para refutá-la, mas eis outro gênero de ilusão não menos bizarro contra o qual é bom estar prevenido. O humor aquoso do olho oferece pontos mal perceptíveis que perderam a sua transparência. Esses pontos são como os corpos opacos em suspensão no líquido que os movimenta. Eles produzem ar ambiente e a distância pelo efeito da refração, a aparência de pequenos discos variando de uma luz a 10 milímetros de diâmetro, que parecem flutuar na atmosfera. Vimos pessoas tomarem esses discos por espíritos que as seguiam e as acompanhavam por toda parte, e no seu entusiasmo tomaram figuras nuances da irisação, o que é tão racional quanto ver uma figura na lua. Uma simples observação feita por elas nas mesmas a reconduziram à realidade. Esses discos ou medalhões, dizem elas, não somente as acompanham como seguem todos os seus movimentos, vão à direita, à esquerda, para o alto, para baixo ou para um segundo movimento da cabeça. Isso não é de admirar, pois os discos estão no globo ocular e eles lhe seguem os movimentos. Se fossem espíritos, é necessário convir que estariam limitados a um papel demasiado mecânico para seres inteligentes e livres. O papel bem fasticioso, mesmo que para espíritos inferiores e com mais fonte de razão incompatível com a ideia que fazemos dos espíritos superiores. Alguns tomam por maus espíritos os pontos negros ou moscas
amauróticas. Esses discos, assim como as manchas negras, têm um movimento ondulatório, que não se afasta nunca da amplitude de um certo ângulo e que aumenta a ilusão o que aumenta a ilusão é o que não seguem bruscamente os movimentos da linha visual. A razão é bem simples. Os pontos opacos do humor aquoso causam a primeira impressão do fenômeno, como dissemos. Estão em suspensão, têm sempre a tendência de descer. Eles sobem com o movimento dos olhos, de baixo ao alto, mas chegando à sua certa altura, se fixa o olho e vê-se discos descerem e depois pararem. Sua mobilidade é extrema, porque é suficiente um movimento imperceptível do olho para fazer mudar de direção. Só um minuto. E os movimentos do imperceptível do olho para os fazer mudar de direção e os fazer percorrer rapidamente toda a amplitude no arco do espaço em que se produz a imagem. Enquanto não se possa provar que uma imagem possui um movimento próprio, espontâneo e inteligente, não se pode ver aí senão um simples fenômeno óptico-fisiológico. O mesmo ocorre com as fagulhas, algumas vezes mais ou menos compactas, parecendo feixes produzidos pela contração do músculo ocular, que são causados provavelmente pela eletricidade fosforescente da íris, pois são circunscritas na circunferência do disco desse órgão. Ilusões semelhantes só podem ser o resultado das observações incompletas. Aquele que tiver estudado seriamente a natureza dos espíritos, por todos os meios que permitirem a ciência prática, compreenderá tudo que elas têm de pueril. Tanto combatemos as teorias arriscadas de que atacam as manifestações, como as que são baseadas na ignorância dos fatos. Devemos procurar destruir as ideias falsas que provam mais entusiasmo do que reflexão, e que por isso mesmo fazem mais mal que bem junto aos incrédulos, por si sós dispostos a procurar o lado ridículo das coisas. 109. O perispírito, como se vê, é o princípio de todas as manifestações. Seu conhecimento deu a chave de uma infinidade de fenômenos, deu à ciência espírita um grande avanço e a fez entrar numa nova via, tirando-lhe todas as características do maravilhoso. Nele, encontramos pelos próprios espíritos, porque foram eles que nos colocaram no caminho certo, a explicação de ação do espírito sobre a matéria, do movimento dos corpos inertes, dos ruídos e das aparições. Acharemos ainda a de muitos outros fenômenos que temos de examinar antes de passar ao estudo das comunicações propriamente ditas. Tanto melhor as compreendemos quanto tomamos conhecimento das suas causas fundamentais. Se compreendermos bem esse princípio, podemos aplicá-los aos diversos fatos que poderão se apresentar ao observador. 110. Estamos longe de considerar a teoria que demos como absoluta como sendo a última palavra. Ela será, sem dúvida, completada e retificada mais tarde por novos estudos, mas incompleta ou imperfeita como é hoje, pode sempre ajudar a se entender a possibilidade dos fatos por causas que nada têm de sobrenatural. Se é uma hipótese, não se lhe pode recusar o mérito da racionalidade e da probabilidade, e que vale tanto quanto todas as explicações que dão aos negadores a provar que tudo é só ilusão, fantasmagoria e subterfúgio nos fenômenos espíritas. Teoria da alucinação. 111. Aqueles que não admitem o mundo incorpóreo invisível creem tudo explicar na palavra alucinação. A definição dessa palavra é conhecida. É um erro, uma ilusão de uma pessoa que crê ter percepções, mas que não tem realmente. Do latim alutinare, errar, que vem de ad utem. Mas os sábios não deram o que saibamos uma razão fisiológica. A óptica e a filosofia não parecem ter mais segredos para eles. Como é que ainda não explicaram a natureza e a fonte das imagens que se oferecem ao espírito em certas circunstâncias? Só um minuto. Querem tudo explicar pelas leis da matéria. Que o façam, mas então por essas leis uma teoria da alucinação, boa ou má, será sempre uma explicação. 112. A causa dos sonhos nunca foi explicada pela ciência. Ela os atribui a um efeito da imaginação, mas não diz que é a imaginação, nem como produz essas imagens tão claras e nítidas que nos aparecem algumas vezes. É explicar uma coisa que não é conhecida por outra, o que também não é. A questão do que fica
Explicar que uma coisa é conhecida, uma coisa que não é conhecida por outra também não é. A questão que fica tudo como estava. Concluem ser uma lembrança das preocupações do estado de vigília, mas admitindo mesmo essa solução que nada resolve, resta ainda saber qual é o espelho mágico que conserva-se a impressão das coisas. Como explicar, sobretudo, essas visões de coisas que não se viu nunca em vigília e aquelas que nem mesmo se pensou? Só o Espiritismo podia dar a chave desse fenômeno bizarro que passa despercebido por causa de ser muito comum, como todas as maravilhas da natureza que calamos sob os nossos pés. Os sábios desenharam de ocupar-se com alucinação. Contudo, ela seja real ou não, é um fenômeno que a fisiologia quer se mostrar capaz de explicar, sob a pena de confessar sua incompetência. Se um dia o sábio resolver dar, não uma definição, mas uma explicação fisiológica, veremos em sua teoria se resolve todos os casos, que ele não omita, principalmente, os fatos tão comuns das aparições de pessoas no momento de sua morte, que diga de onde vem a coincidência da aparição com a morte da pessoa. Se era um fato isolado, poderia ser atribuído ao acaso, mas como é muito frequente, o acaso não tem suas repetições. Se aquele que vê a aparição tivesse ainda a imaginação chocada com a ideia de que a pessoa deve morrer, que seja, mas quase sempre a aparição é de uma pessoa na qual menos se pensa. Então, a imaginação nada tem a ver com isso. Pode-se ainda explicar menos pela imaginação, o conhecimento das circunstâncias da morte que não se tinha ideia. Os que admitem alucinação dirão que a alma, se admitem uma alma, tem momentos de superexcitação e que as suas faculdades são exaltadas. Estamos de acordo, mas quando o que ela vê é real, não se trata de uma ilusão. Se na sua exaltação a alma vê uma coisa que não está presente, então é porque ela se transporta. Nossa alma pode se mover em direção a uma pessoa ausente, porque dessa pessoa não poderia se transformar para nos ver? Que na sua teoria de alucinação se levem em conta esses fatos e não se esqueçam de na teoria na qual se pode opor os fatos contrários é necessariamente falsa ou incompleta. Esperando as suas explicações, vamos tentar emitir algumas ideias sobre o assunto. 113. Os fatos provam que há aparições verdadeiras e que a teoria espírita explica perfeitamente o que só podem negar aqueles que não admitem nada fora do organismo. Mas ao lado das visões reais, a alucinação no sentido dado a essa palavra, isso não pode duvidar. Qual a sua origem? São os espíritos que vão nos mostrar o caminho, porque a explicação do ser parece estar todas as respostas dadas às seguintes perguntas. Primeiro, as visões, sempre reais, não serão algumas vezes efeitos da alucinação? Quando se vê um sonho ou de outra maneira, se vê em sonho ou de outra maneira o diabo, por exemplo, ou outras coisas fantásticas que não existem, mas são um produto da imaginação? Sim, algumas vezes se fica chocado por certas leituras ou por histórias de feitiçarias que impressionam. Lembra-se delas e se crê, vê o que não existe. Isso explica projeção e no sonho, né? Quando é uma projeção, quando é um sonho que é uma lembrança, eu acho que é mais ou menos isso. Tem uma palestra do Divaldo de Franco, depois eu vou ver se eu acho, deixo o link. Eu tô só lendo, eu não tô explicando nada, então eu aprendi isso também, viu? Por isso que eu tô... Estamos aqui para estudar juntos, tá? Falamos também que o espírito sob seu inventório semi-material pode tomar todas as espécies de formas para se manifestar. Um espírito zombeteiro pode aparecer com chifres e garras, se isso lhe dá prazer para brincar com a credulidade, como um bom espírito pode se transformar com um asa e uma figura radiosa. Podem considerar como as aparições, as figuras e outras imagens que se apresentam às vezes quando se cochila ou simplesmente quando se fecham os olhos. Assim que os sentidos se entorpecem, o espírito se livra e pode ver ao longe, ou de perto, aquilo que não poderia ver com os olhos. Essas imagens são sempre visões, mas podem ser efeito de impressões que a vista de certos objetos deixou no cérebro que conserva traços como guarda-sons. O espírito desembaraçado vê então no seu próprio cérebro essas impressões que aí fixadas como sobre uma chapa fotográfica. A variedade e a mistura formam conjuntos bizarros e fugitivos que se apagam logo, apesar dos esforços que se faz para retê-los. É uma causa semelhante que se atribui a certas aparições fantásticas e que não tem nada de real e que se produzem frequentemente nos estados de doenças. Sabe-se que a memória é o resultado das impressões conservadas pelo cérebro. Por qual singular fenômeno essas impressões tão variadas, tão múltiplas, não se confundem? Aí está um mistério impenetrável, mas que não é mais estranho que aquele das ondulações sonoras
que se cruzam no ar ou se conservam distintas. Em um cérebro sadio e bem organizado, essas impressões são nítidas e precisas, e de um estado menos favorável se apagam e se confundem. Daí, a perda da memória ou a confusão das ideias. Isso parece menos extraordinário ainda se admite como frenologia um destino especial a cada parte e mesmo a cada fibra do cérebro. Assim, as imagens chegadas pelos olhos deixam aí a sua impressão, que faz com que se lembre de um quadro como se estivesse diante de si. Mas não é senão uma questão de memória, pois nada se vê. Ora, num certo estado de emancipação, a alma vê o cérebro e aí reencontra essas imagens, sobretudo aquelas que mais tocaram, segundo a natureza das preocupações ou as disposições do espírito. É assim que aí reencontra a impressão de cenas religiosas diabólicas, dramáticas, mundanas, figuras de animais bizarros que viu em alguma época, ou em pinturas ou mesmo narrações, porque estas também deixam marcas. Assim, a alma vê realmente, mas vê apenas uma imagem fotográfica no cérebro. No estado normal, essas imagens são fugitivas e efêmeras, porque todas as partes cerebrais funcionam livremente. Todavia, no estado de doença, o cérebro está mais ou menos enfraquecido e não existe o equilíbrio entre todos os órgãos. Alguns conservam sua atividade enquanto outros de algum modo estão paralisados. Daí a permanência de certas imagens que não se apagam como no estado normal, pelas preocupações da vida exterior. Normal. Aí está a verdadeira alucinação e a causa principal das ideias fixas. Como se vê, tomamos conhecimentos dessa anomalia por uma lei fisiológica bem conhecida, a das impressões cerebrais, embora nos fosse necessária a intervenção da alma. Ora, se os materialistas não puderam ainda dar uma solução satisfatória desse fenômeno, é porque não quiseram admitir a alma. Assim dirão que nossa explicação é má, porque partimos do princípio que é contestado. Contestado por quem? Por eles, mas admitindo por uma imensa maioria de seres que há homens sobre a terra, a negação de uns não pode fazer-se da lei. Nossa explicação é boa, nós damos pelo que ela pode valer a falta de outra e se quiserem a título simples hipótese, esperando uma melhor. Tal como está, explica todos os casos de visões? Certamente que não, mas desafiamos todos os fisiologistas para dar uma em seu ponto de vista exclusivo que resolva todas, porque quando não pronunciarem as suas palavras sacramentais de superexcitação e de exaltação, nada disseram então se todas as teorias de alucinação são insuficientes para explicar todos os fatos. É que há outra coisa além de alucinação propriamente dita. Nossa teoria seria falsa se aplicássemos a todos os casos de visão, pois alguém poderia contradizê-la. Pode ser correta se restrita a certos efeitos apenas. Bicorporeidade e transfiguração. Esses dois fenômenos, bicorporeidade e transfiguração, são variações das manifestações visuais, e por mais maravilhoso como possam parecer à primeira vista, se reconhecerá facilmente pelas explicações que podem ser dadas que não se afastam de ordem dos fenômenos naturais. Repousam um e outro sobre o princípio de que tudo que foi dito sobre as propriedades do perispírito depois da morte se aplica também ao perispírito dos vivos. Sabemos que durante o sono, o espírito recobra parte da sua liberdade, quer dizer, se isola do corpo, e é nesse estado que tivemos muitas vezes ocasião de observá-lo. O espírito, esteja o homem vivo ou morto, tem sempre um envoltório semimaterial que, pelas causas que descrevemos, pode adquirir a visibilidade e a tangibilidade. Fatos bem positivos não podem deixar nenhuma dúvida a esse respeito. Citaremos alguns exemplos que são do nosso conhecimento pessoal e do quais podemos garantir a exatidão, pois muitas pessoas podem acrescentar casos semelhantes consultando suas lembranças. 115. A esposa de um dos nossos amigos viu muitas vezes durante a noite entrar no seu quarto com luz acesa ou não uma vendedora de frutas da vizinhança que ela conhecia de vista, mas a qual nunca tinha falado. Essa aparição lhe causou muito medo, tanto maior porque nessa época essa senhora não tinha conhecimento do espiritismo, e esse fenômeno se repetia com frequência. A vendedora estava perfeitamente viva e provavelmente dormia àquela hora. Enquanto seu corpo material estava em sua casa, o seu espírito e seu corpo fluídico escavam na casa daquela senhora, mas por qual motivo? É que isso que não se sabe. Em caso semelhante, um espírito iniciado nessa espécie de coisas lhe teria feito a pergunta, mas a senhora não teve a mínima ideia. A aparição desaparecia sem que ela soubesse como, e após a desaparição ia assegurar-se de que todas as portas estavam perfeitamente fechadas e de que ninguém poderia ter entrado em seu apartamento.
Essa precaução lhe provava que estava bem acordada, que não estava iludida por um sonho. Outras vezes, ela viu um homem que não conhecia, mas um dia ela viu seu irmão que estava na Califórnia. Ela tinha a aparência de uma pessoa real, que no primeiro momento ela acreditou na sua volta e quis lhe dirigir a palavra, mas ele desapareceu sem lhe dar tempo para nada. Uma carta recebida posteriormente provou que ele não estava morto. Essa senhora era o que pode se chamar de médium vidente natural, mas nessa época, como já dissemos, nunca tinha ouvido falar de médiums. 116. Outra senhora que reside na província, estando gravemente doente, viu uma noite, perto das 10 horas, um senhor idoso morador da cidade que conhecia de vista sem ter nenhuma intimidade. O senhor estava sentado em uma cadeira, perto do seu leito, e de tempos em tempos tomava uma pitada de tabaco. Parecia estar velando por ela. Surpresa com tal visita àquela hora, quis lhe perguntar o motivo, mas o senhor lhe fez um sinal de não falar e de dormir. Muitas vezes ela quis lhe dirigir a palavra e cada vez a mesma recomendação. Ela terminou por adormecer. Depois de alguns dias restabelecida, recebeu a visita de um mesmo senhor em uma hora mais conveniente. Dessa vez, era realmente ele. Usava a mesma roupa, a mesma tabaqueira e as mesmas maneiras. Certa de que tinha visto durante a sua doença, agradeceu-lhe a gentileza. Muito surpreso, o senhor lhe disse que não tinha a honra de vê-la há muito tempo. Essa senhora, que conhecia os fenômenos espíritas, compreendeu o que ocorrera, mas não querendo explicar mais com ele, se contentou em dizer que provavelmente havia sonhado. Isso é provável, dirão os incrédulos e os espíritos fortes, o que para eles é sinônimo de pessoa esclarecida, mas é certo que essa senhora não dormia de todos como a outra. É que agora ela sonhava acordada, ou seja, teve uma alucinação. Eis a palavra mágica, a explicação universal de tudo que não se compreende. Como já refutamos suficientemente essa objeção, prosseguimos dirigindo àqueles que nos podem compreender. 117. Eis um outro fato mais característico e estamos curiosos de ver como se poderia explicar só pelo jogo da imaginação. Um senhor morador de uma província nunca quis casar, apesar da insistência da família. Haviam notadamente insistido em favor de uma pessoa moradora numa cidade vizinha. Um dia, estando no seu quarto, ficou admirando de se ver a presença de uma jovem vestida de branco, com a cabeça ornada com uma coroa de flores. Ela lhe disse que era sua noiva, estendeu-lhe a mão que ele tomou entre as suas e nela viu um anel. Ao cabo de uns instantes, tudo desapareceu. Surpreso essa aparição, estando seguro de que estava bem acordado, informa-se a alguém que teria vindo procurá-lo durante o dia, mas lhe disseram que não tinha visto ninguém. Um ano depois, cedendo a novas solicitações de um parente, ela se decidiu ver aquela que o propunham. Chegou no dia de Corpus Christi e as pessoas chegavam da procissão. Uma das primeiras pessoas que vê entrando na casa é a jovem que ela reconhece com a qual ele tinha aparecido, vestida do mesmo modo, porque o dia da aparição era o mesmo da festa de Corpus Christi. Ele ficou ainda atônito e a jovem, por seu lado, grita de surpresa e se sente mal. Melhorando, a jovem conta que tinha visto essa pessoa no mesmo dia do ano anterior. O casamento foi realizado. Era em 1835 e esse positivismo extremo de imaginação a menos exaltada do mundo. E nesse tempo não se cogitava espíritos. Além disso, eram pessoas de um positivismo extremo e de imaginação menos exaltada do mundo. Pode-se dizer que um e outro tinham um espírito tocado pela ideia da união-resposta, mas é preciso não esquecer que esse futuro marido era tão indiferente que deixou passar um ano sem ir ver a noiva que lhe ofereciam. Admitindo mesmo essa hipótese, restaria explicar a dupla aparição, a coincidência das roupas, como no dia de Corpus Christi, o reconhecimento físico de pessoas que nunca se tinham visto, circunstâncias que não podem ser produtos da imaginação. Antes de ir mais longe, devemos responder a uma pergunta que será feita com certeza, que é a de saber como o corpo pode viver enquanto o espírito está ausente. Podemos dizer que o corpo vive a vida orgânica, que é inerte à presença do espírito, e a prova que as plantas vivem não tem espírito. Devemos acrescentar que durante a vida o espírito nunca fica completamente separado do corpo. Os espíritos, assim como certos médiuns videntes, reconhecem o espírito de uma pessoa viva por um traço luminoso que termina em seu corpo. Fenômeno que nunca se dá quando o corpo está morto, porque então a separação é completa. E por essa ligação que o espírito é avisado imediatamente, a qualquer distância que esteja, de necessidade que o corpo tem de sua presença. Então volta com a rapidez do raio. Daí resulta que o corpo não pode nunca morrer durante a ausência do espírito, que não pode nunca acontecer, que este na sua volta encontra a porta fechada, e como dizem certos romancistas nas histórias, para recrear.